Estamos de volta, teve um probleminha no sinal. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seu corpus, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Vossos filhos não são vossos filhos, de Khalil Gibran. Meus irmãos, muito boa noite. É uma grata satisfação estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Eu queria agradecer à equipe de direção da casa por mais essa oportunidade de poder trabalhar na seara espírita, divulgando a doutrina espírita, que, como diz, eu não me canso, como diz Kardec, que eu também não me canso de falar que é a maior caridade que nós podemos fazer por ela. Queria agradecer aos amigos espirituais que nos orientam, que nos ajudam e que certamente nesse momento estão nos ajudando a produzir esse trabalho, a concluir esse trabalho. Agradecer a Jesus pela oportunidade da reencarnação, pelo seu carinho, pela sua misericórdia, e a Deus, principalmente, pelo dom da vida, pela existência, e principalmente, nesse instante, de acordo com o tema, agradecer pela oportunidade de ter sido pai desses 4 espíritos que estão conosco, caminhando junto conosco, e agora com esse 5º espírito, porque avô é ser pai 2 vezes e a gente está muito feliz por isso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Bem, meus irmãos, não é intenção minha tecer comentários, citar artigos científicos ou trazer provas cabais para provar que nossos filhos são espíritos. Todos nós sabemos disso, é um consenso geral, e a doutrina espírita, na sua essência, não deixa dúvida acerca disso. Até mesmo há religiões espiritualistas que não são reencarnacionistas como nós, elas têm a certeza de que realmente somos espíritos e que estamos aqui no processo evolutivo. Embora, em alguns momentos do nosso trabalho, façamos alguma citação acerca do tema, retirado da doutrina do Evangelho, para embasar o nosso trabalho. Mas a intenção, sim, dos espíritos que nos ajudaram a montar esse trabalho, minha intenção também, descrever as nossas responsabilidades diante da tarefa que nos foi confiada pelo Pai, que é de conduzir, lançar essas flechas, esses espíritos aos quais chamamos de filhos, de netos, no processo de educação durante a nossa vida. Ou seja, a intenção nossa é ressaltar o compromisso que está por trás dessa frase, que é o tema do nosso trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar e afirmar que não é um compromisso estabelecido de forma unilateral. Não é somente ser pai que é uma decisão. Eu quero ser pai ou não desse ou daquele espírito, eu quero ser filho desse ou não casal. Na verdade, é um compromisso bilateral. Tanto há responsabilidade paternal, como também há um compromisso daqueles que desejam ser filhos desse casal. Eu gostaria assim, de fazer uma forma muito assim, didática, tentar estabelecer que, na verdade, esse processo todo que nós estamos inseridos, pais e filhos, na verdade, é um alinhamento de conduta. Eu gostaria de chamar, assim, até de uma forma muito simples, de chamar que é um TAC espiritual. TAC, para quem trabalha na área pública, é um termo de ajuste de conduta, é um termo que a gente faz entre empresas ou pessoas para alinhar uma conduta perante o juiz, perante o juízo. Na verdade, a gente tem um TAC, vamos dizer assim, espiritual nessas nossas encarnações, tanto para ser pai como também para ser filho. Não é uma deliberação somente unilateral, a não ser que seja uma encarnação imposta, mas, de qualquer forma, a maioria delas, a grande maioria delas,
é um acerto bilateral em que nós, pais e filhos, assumimos esse compromisso. Bom, e é nesse ambiente familiar que serão desenvolvidos e praticados as cláusulas desse contrato de ajuda mútua, embora tenhamos a convicção de que são os pais, não os únicos, mas os principais condutores, gestores desses contratos. Não é? Cabe a nós, na condição de pai, dar o pontapé inicial para que isso ocorra, assumir, vamos dizer assim, de uma forma muito mais veemente, esse compromisso de ser pai. A relação que os filhos têm com seus pais, já diz isso o Estevão Bittar, todos devem conhecer, é um neurocientista, fundador da Fundação Bittar Educação. Ele trata muito dessa relação dos pais com a criança. Na internet, no Instagram dele, tem inúmeras frases que eu citasse aqui durante esse trabalho, bastaria por si só a gente entender esse processo educativo. Mas como a gente está tratando, né, da questão espiritual, e o trabalho dele não tem esse, vamos dizer assim, embora tenha algumas frases que se encaixem na doutrina, ele não é um trabalho baseado na doutrina espírita. Né? Então, cabe a nós aqui traçar essa parte, essa linha, essa vertente, associando os trabalhos das pessoas que não são espíritas, que não desenvolvem trabalho espírita, com a doutrina espírita, correlacionando-os durante o nosso trabalho. E ele fala assim, que a relação que os filhos têm com seus pais é a primeira de suas vidas, estabelece um parâmetro para as outras que virão depois. É papel dos pais demonstrar o quão boas e justas as relações entre as pessoas podem ser. Então esse é o principal, né? O pontapé inicial. É preciso a gente ter essa condição de que essa relação que nós temos é que vai preparar essas crianças para o futuro mais ditoso e mais feliz. E ele prossegue no seu trabalho dizendo que cabe aos pais, durante esse processo, entender os momentos em que seus filhos sentem medo, tristeza ou raiva como preciosas oportunidades. Não há hora melhor para ensiná-los a lidar com tais sentimentos. E essa palavra sentimentos é muito importante nesse trabalho nosso, porque ser pai nada mais é do que tratar e trabalhar com sentimentos. E aí começam os problemas, não é? Exatamente quando começamos a lidar com sentimentos. Quando a gente fala em sentimentos, estamos diante do ponto-chave dos nossos relacionamentos em todas as esferas sociais. Nós somos seres extremamente sentimentais. Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que nos agride, tudo aquilo que não nos agrada, gera sentimentos opostos. E se a gente não tiver uma base bem sedimentada para conter isso, com certeza a gente não vai saber lidar com isso. Não sabemos lidar com esses sentimentos, a verdade é essa, principalmente com o que o outro sente por nós. A gente não sabe, dar sem receber. A gente ainda lida com essa troca. E essas condições para sentir, para amar, é que começa a deteriorar todo esse nosso relacionamento entre pais e filhos. E quando a gente já desperta para esses erros cometidos, a gente já está no final da vida, da nossa existência, exatamente nessa fase que essas verdades, esses segredos, essas lições começam a apresentar num passe de mágica. A gente começa a ficar já descendo a ladeira, vamos dizer assim, numa segunda metade de nossas vidas, e a gente começa a perceber quantos erros nós cometemos, quantas coisas nós fizemos errado, quanto sentimento a gente deixou de externar, seja ele bom ou ruim, com a intenção de não criar um problema maior. E aí, durante todo esse período que a gente chama vida, a gente tem um monte de lições a aprender e um monte de lições também a ensinar. Eu procurei alguns dados e, mas de uma forma assim bem natural, eu estava lendo um livro escrito pela professora americana Elizabeth Kubler-Ross, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela escreveu um livro juntamente com o cuidador de idosos, o David Klessler, e eles escreveram o livro Os Segredos da Vida. E nesse livro eles enumeram 15 lições que eles aprenderam na vida deles, exatamente tratando e convivendo com essas pessoas que estavam no final das vidas e que passaram para ela todo esse conhecimento, não é? Todas essas lições que nós deveríamos aprender e praticar desde o início,
mas que a gente deixa para trás durante as nossas vidas por conta desse sentimento contrário a tudo isso que a gente está falando agora, e acaba deixando para aprender isso já no final das nossas vidas, de uma forma, que assim, vamos dizer, bem rápida, e às vezes com falta de tempo para praticar, porque a gente já está no final das nossas vidas. Não iremos falar, logicamente, de todas essas lições, porque, né, precisaríamos de muito tempo, de um seminário, sei lá, semanas, para a gente poder estudar tudo isso, mas nós vamos nos ater à primeira lição do livro que ela nos ensina, que ela nos passa, no livro Segredos da Vida, que com certeza é uma lição que vai nortear toda a nossa vida, que deveria nortear a nossa vida e que deveria embasar todo o nosso relacionamento, quer família, quer parente, quer trabalho, enfim, em todas as nossas esferas sociais que a gente convive. E ela denomina essa lição de a lição do amor. Ela começa dizendo para todos nós que todos nós temos, de uma forma assim bem pedagógica, nada, né, para ferir ou para denegrir a imagem de ninguém, mas ela começa a dizer que todos nós temos um Gandhi dentro de cada um de nós e um Hitler. O Gandhi é o que representa o que é melhor de nós, nosso lado capaz da maior compaixão possível. E Hitler, o que há de pior, nossos aspectos negativos, mesquinhos, né? E que nosso crescimento como pai e como filho consiste em trabalhar exatamente esses aspectos negativos, livrando-nos das suas manifestações, e descobrir e desenvolver o que há melhor dentro de cada um de nós. Ao contrário, a gente faz sempre desenvolver o que é pior. A gente sempre tenta dar vazão àquilo que é pior. E o que é bom, às vezes, a gente recolhe. Ela cita no livro que a gente recolhe os nossos sentimentos e não externa os nossos melhores sentimentos. Aprender lições durante a nossa vida capazes de curar o nosso espírito. E ela cita espírito, essa palavra, né? E ela fala interessante que ela disse num trecho do livro que uma encarnação é só pouco. Então a gente nota um cunho de espiritualidade nisso, um cunho de espiritismo nessas palavras da doutora e do David. Trazer à tona a pessoa que realmente somos. Estamos na Terra, ela cita, palavras dela, como está escrito lá. Estamos na Terra para curar os outros e a nós mesmos. Então isso é muito bonito, isso é muito interessante, o que ela falou para a gente. Eu quando falo, e ela diz assim, quando eu falo em aprender nossas lições, eu me refiro, olha só que coisa interessante, a resolver questões inacabadas. E a gente sabe que a gente não está aqui para passear, a gente não está aqui para passar um final de semana, a gente está aqui para resolver questões, e muitas delas questões graves, não é? Questões que o Espiritismo nos orienta e nos ensina de que temos que resgatar esse convívio, temos que fazer renascer para cada um de nós envolvidos nessa relação de filho e pai e filho, coisas que estavam para trás, coisas que foram deixadas para trás. Então a gente está aqui para resolver problemas inacabados. Ou seja, eu tenho contas para resolver com aquele que é meu filho. Meu filho tem contas para resolver comigo. Eu falo isso de uma forma geral, não é uma regra geral, não é uma regra geral para todo mundo. É uma forma individual. Cada um tem uma conta a resolver, cada um tem uma maneira para resolver isso. Estabeleceu lá no seu TAC, no seu termo de ajuste de conduta, como isso vai se desenvolver. Ora como pai, ora como filho, enfim, cada um tem um processo para ter uma maneira para resolver isso, estabeleceu isso e assinou lá nesse TAC, né, perante o juiz, esse termo de conduta para que a gente possa desenvolver tudo isso agora. E aí ela diz o seguinte, essas questões dizem respeito às indagações mais essenciais da vida, essas contas, não é? Que a gente tem que fazer. Então, quando a gente chegar no final da vida, que a gente descobrir essas lições e começar a pensar naquilo que a gente deixou para trás, a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos. E ela cita algumas. Será que investi meu tempo para viver o mais plenamente possível? Será que eu coloquei minha realização em ganhar dinheiro e prestígio? Será que assumi e desenvolvi minha condição de pai e mãe conforme minha TAC? Isso aí já foi eu que escrevi, trazendo essas perguntas que ela fez para o nosso tema da noite. Será que eu estou cumprindo a minha obrigação de pai? Não é? Será que realmente tudo aquilo que eu fiz por meus filhos, ou deixei de fazer meus filhos, são realmente aquilo que eu deveria fazer? Será que aquilo que eu estou
A maneira que eu estou conduzindo esse relacionamento é aquilo realmente que eu planejei? Será que eu me dei conta dos compromissos que assumi e não os resolvi, deixando assim os assuntos inacabados, ou criei novos compromissos? Não é? Será que aquilo que eu tinha compromissado, será que aquilo que eu tinha planejado para trazer para meus filhos, para poder ensinar a eles, eu realmente resolvi ou criei um problema maior? Não é? Tem uma frase na doutrina espírita, que eu não me recordo agora quem foi que escreveu, que para mim também não tem... É lógico que a gente tem que valorizar quem escreveu, mas o que interessa para mim realmente é o sentido da coisa. Será que eu vou resolver isso agora ou vou criar um problema depois, maior para depois? Não é? Então, às vezes, a gente tem que chegar a essa reflexão o mais cedo possível para que dê tempo suficiente para a gente recuperar esse tempo perdido. E uma frase que finaliza tudo isso e que encaixa direitinho no nosso tempo, que eu coloquei aqui, é: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? Não é uma frase que realmente a gente vai ter que prestar conta e vai ter que ouvir na nossa volta ao plano espiritual. A nossa própria consciência vai nos fazer essa frase, vai nos fazer essa pergunta. Não é Jesus nem Deus que está lá sentado numa cadeira de juiz, com um cajado na mão, batendo no chão e olhando para a gente de forma apreensiva, procurando saber o que nós fizemos, deixamos de fazer. Vai ser a nossa própria consciência. É a gente que vai realmente ser o nosso próprio juiz. Tem uma frase do livro de Isaías 8,18, que fala assim, é lógico que ela tem todo o contexto por trás disso tudo, mas ela exemplifica isso aí, que diz assim: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita o monte de Sião. Então, que bonito que a gente pudesse retornar realmente à pátria espiritual, dizendo: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, seja, com a promessa cumprida, com a promessa de ter dado a esses filhos a condição que realmente nós estabelecemos. E tem lá no Romanos, a carta a Romanos, do apóstolo Paulo 14, 10, 12, que fala assim: nós todos ficaremos postados diante da cadeira do juiz de Deus, assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então a gente não vai prestar conta dos outros, não. Prestar conta dos filhos, nós vamos prestar conta de nós próprios. É a nós próprios que nós devemos prestar conta, e a nossa própria consciência que vai fazer isso. Bom, meus irmãos, no capítulo, para subsidiar o nosso pensamento, a nossa reflexão, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a vosso pai e vossa mãe, que exatamente prova, né, que a gente também, os filhos também tem que ter esse processo de respeito, de ajudar os nossos pais também, não só espiritualmente, mas também fisicamente no final de suas vidas. No subtema, no item 5, que é o subtema que trata daquela pergunta que Jesus fez às pessoas que o escutavam naquele momento: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E o texto diz mais ou menos assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que o perderam o espírito. Era assim que as famílias de Jesus tratavam ele, né? Pela maneira que ele fazia, por tudo aquilo que ele fazia, alguns dos seus parentes diziam que ele tinha perdido a cabeça, dizendo que ele tinha perdido o espírito, ele estava alucinado, não era normal aquilo para aquela época, para a família dele. Entretanto, vendo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Eles lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos e Mateus falam isso no Evangelho. E, meus irmãos, Jesus não perdia em momento algum a oportunidade de ensinar, não é? E nesse ponto, nessa passagem do Evangelho, sequer ele quis, com essas frases, de maneira alguma denegrir a imagem da família, ou ser contra a família, ou se
vamos dizer assim, renegar toda a sua família, de modo algum. Ele, naquele momento, naquela situação, quando chegou a sua família, ele aproveitou aquilo para dizer que realmente existe uma diferença muito grande entre a parentela corporal e a parentela espiritual. É preciso que a gente entenda isso, que a gente... E está lá escrito no poema de Khalil Gibran: vossos filhos não são vossos filhos. Vêm de vós, mas não através de vós. Vêm através de vós, mas não de vós, ao contrário. Ou seja, nós apenas proporcionamos o corpo físico para que eles possam reencarnar. Mas certamente não vem, não procede do Espírito, não procede do nosso Espírito, é uma criação divina. E aí Jesus começa no item, aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 desse mesmo capítulo, Kardec chama esse capítulo de a parentela corporal e a parentela espiritual. E nesse capítulo, Kardec deixa bem claro que os laços de sangue não de maneira alguma, forçosamente de maneira alguma, ele cria os laços espirituais. Não é? Não existe os laços espirituais vêm muito antes desse laço corporal. Nós temos umas ligações muito anterior a isso, não é? E, na verdade, é o relacionamento espiritual que faz com que esses laços se procedam, esses laços se unam, né, novamente através do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que ele fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Essa é a nossa função. Essa é a função de todos os pais. Tem uma música de Ana Carolina, ela canta com o seu Jorge, tem uma estrofe que fala mais ou menos, a música é isso aí. Ela fala assim: um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. E essa é a nossa função, essa é a função dos nossos pais, é fazer com que os nossos filhos escolham seus amores, né? Esses amores aí não no sentido carnal, no sentido de casal afetivo, mas no sentido de escolher o seu caminho, de escolher os seus valores, de escolher o seu caráter, enfim, de conduzir as suas vidas no progresso que deve ser, todos nós devemos prosseguir. Bom, ao contrário disso, o site Yahoo, em 2014, publicou uma notícia que causou espanto para todos nós, né? Eu confesso a vocês que eu não me lembro, pesquisando sobre essas condutas de pais, né, de histórias e de livros para poder subsidiar o nosso trabalho, eu encontrei essa notícia que foi veiculada em 2014 no Yahoo, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que os Estados Unidos o uso de arma é liberado, e não só o uso, mas como o porte não velado, né? O porte aberto. A gente sabe que pessoas trafegam em alguns estados com arma na cintura, é normal, não é? Isso lá para eles. E aqui a gente não está para defender armamento ou não, estou aqui para contar um fato que aconteceu. É que um instrutor de tiro, por acidente, foi morto por uma criança de 9 anos, quando ela manuseava uma submetralhadora automática. As armas automáticas são aquelas que você aperta o gatilho uma vez e elas disparam toda a munição que ela tiver carregada. E essa criança foi levada a um centro de treinamento de tiro, de 9 anos de idade, por seus pais, para que ela aprendesse a manusear uma arma. Né? A gente fica sem entender o que é que leva um pai a levar uma criança de 9 anos a manusear uma arma, ainda mais uma arma automática e submetralhadora, uma arma pesada, né, de grosso calibre. Enfim, a gente não sabe o que leva um pai a escolher um amor desse, né? Voltamos lá para a música de Ana Carolina. Um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. Então, o que é que leva um pai a escolher isso?
Qual foi a intenção que ele teve, não é, em fazer isso? E o que nos choca não é a questão da cultura marmentista norte-americana. Isso não choca a gente. Não é? Isso a pessoa adulta é capaz de responder por seus atos e escolher aquilo que lhe convém ou que não lhe convém. Mas o que choca a gente é saber, tentar entender por que um pai tem a intenção de fazer isso. Não é? Enquanto a gente busca levar os nossos filhos a uma evangelização, a um processo socioeducativo, a respeitar, enfim, há outras coisas que poderiam conduzi-la num processo, de progresso, vamos dizer assim, contínuo. A gente fica chocado realmente porque que leva um pai a fazer isso. Bom, não restam dúvidas, meus amigos, não restam dúvidas depois disso de que a função principal, precípua dos pais é envidar, proporcionar a todos os seus filhos a educação deles. Essas não são propriedades, esses filhos não são propriedades dos pais. Está lá no livro de Khalil Gibran e corroborado pela doutrina espírita, que diz que nós somos espíritos criados por Deus e estamos aqui buscando resgate. Não é? Eu posso ter tido um pai que foi um algoz meu. Eu posso ser filho de um algoz que foi em outra existência. Então, é a função exatamente de nós, pais, proporcionarmos a esses filhos uma condição de vida melhor. E não forjá-los ao seu modo. Não querer que esses filhos sejam exatamente como a gente queria que eles fossem. Não é? Eu queria que meu filho fosse isso, até escolher profissões para os nossos filhos. Eu queria que você fosse isso ou aquilo. Não é? Como se isso fosse uma coisa, não é, que traria felicidade, ou traria prazer para a gente. Na verdade, não é assim. Né? Nossos filhos, sabe disso, são espíritos enviados por Deus e cabe a nós colaborar para o desenvolvimento desses espíritos. Os pais, portanto, são professores nessa vida, nessa passagem, né, da nossa existência agora, e consequentemente esses pais, nós pais, né, temos essa missão, esse compromisso de conduzir esses filhos. Para tanto, a gente dispõe, né, todos nós dispomos de diversas metodologias, né, diversas formas criativas, não é, pedagógicas, enfim, e às vezes também de formas firmes, porque às vezes dizer um não também, ou não beneficiar um comportamento errado de um filho, não corroborar com as atitudes erradas deles, também é uma forma dura e firme de promover essa educação, e que às vezes, muitas vezes, nós transferimos para terceiros esse trabalho, não é? E aí a gente precisa realmente pôr em prática tudo isso, não é? E na reportagem, a pessoa que escreveu isso, ela questiona, não é, sobre o que justifica ensinar uma criança a utilizar uma arma, né? Eu me lembro, eu estava até lembrando esses dias, no Dia das Crianças aí, a gente viveu numa época, quem tem a minha idade sabe disso, os filmes de faroeste era todo dia, toda hora. O cinema só passava filmes de faroeste, né, da conquista americana lá do Oeste. E vendiam nas lojas de brinquedo aqueles revólveres, né, imitando os revólveres lá do Velho Oeste, com espoleta. A gente comprava espoleta, você comprava o revólver e comprava espoleta. A gente brincava o tempo todo, né, de cowboy, de índio, com espoletas. Eu tive revólver de espoleta, eu tive espingarda de ar comprimido, com balinha de plástico para brincar. A gente brincava o tempo todo com isso e não sei, a gente não desenvolveu, ninguém desenvolveu esse espírito, né, de raiva, de ódio, de querer tirar a vida de ninguém. Mas hoje as coisas estão diferentes, né? Hoje tá muito mais violento, muito mais brutal. A gente não entende o que realmente está acontecendo. Então, diante de tanta violência, a gente ainda ensinar uma criança de 9 anos a utilizar uma submetralhadora automática é complicado, não é?
Qual o sentido, não é, dessa conduta de um pai fazer isso? E como que está vivendo essa criança hoje? O que passa na cabeça de uma criança dessa? Qual o efeito, né, psicológico que tudo isso teve na vida dessa criança? Não é só a questão aí de compromisso com o professor que foi morto, mas também o problema mental que essa criança está levando, essa culpa que ela está levando durante toda essa vida. Bom, são reflexões que a gente tem que tomar, né, que tem que fazer em nossa caminhada. E a doutora Elizabeth e o David, eles começam a descrever e a falar da lição do amor, que é aquilo que a gente acha que tem que realmente ser aprendido em primeira instância, né? Então, se a gente aprender a amar, a gente vai conduzir as nossas vidas de uma forma muito mais satisfatória. E ela fala o seguinte no livro: o amor, ela chama aquela coisa que achamos difícil até mesmo de descrever, é a única experiência verdadeiramente real e duradoura da vida. Nada contrário ao amor é duradouro. Nada verdadeiro e duradouro do que o amor. Ela diz o seguinte: o amor é a essência dos relacionamentos. Uma família que não tem o amor como essência, não pode até dar certo, não vou dizer que não dá certo. Pode sim, mas com certeza as famílias que começam com esse fundamento, começam com esse amor, têm a probabilidade, com certeza, muito maior de dar tudo certo. É o âmago da criatividade, o oposto do medo e do poder. É uma parte fundamental do que somos, a fonte da felicidade, a energia que vive dentro de nós e nos une aos outros. Então, se não há amor dentro de mim, eu não posso me unir a ninguém. Se há amor dentro de mim e eu transmito esse amor a quem quer que seja, com certeza essa pessoa vai se unir a nós. E eu me reporto agora a um filme que muitos de vocês já devem ter assistido, e se não assistiram eu indico, é um filme excelente, na Netflix, chama Somos Todos Iguais. Reflete exatamente isso que a doutora Elizabeth, a professora Elizabeth e o David narram no seu livro, não é? O amor é a energia que vive dentro de nós e nos une aos outros. E de repente eles conseguem trazer para junto deles, para a casa deles, não é? Uma pessoa, eu estou contando aqui a história, não tem nada de pejorativo, nem tem nada de contra, pelo contrário, de discriminação nenhuma. O filme foi filmado nos Estados Unidos, na época ainda que existia muita segregação racial, e um casal consegue trazer para dentro de sua casa e transformá-lo num homem íntegro e num homem capaz de ajudar as outras pessoas também que estavam como ele naquele instante que ele foi encontrado. Um homem negro, bruto, violento, de 2 metros de altura, não é? Para dentro de sua própria casa com amor. Se a gente tem amor, a gente também consegue aceitar esse amor. Mas se a gente não tem amor, a gente não consegue nem enxergar o amor que os outros têm com a gente. Bom, ele diz o seguinte, ela também fala que apesar de todo o seu poder e grandeza, o amor é impalpável, né? A gente não consegue pegar, com todo sentimento. E talvez seja por isso que não nos damos conta de que ele existe dentro de nós, ao nosso lado, e passamos a vida procurando um no outro, estabelecendo condições e metas para que possamos amar. Aquilo que a gente falou no início do trabalho, a gente começa a impor condições para que a gente possa amar, e a gente começa a distanciar os outros. E ela conta em um livro que uma senhora que tinha participado de uma palestra dela, antes dessa outra palestra, que a pessoa procurou ela novamente, procurou no final da palestra e disse: eu assisti a sua palestra o ano passado. Eu queria narrar para você que eu mudei completamente o meu jeito de encarar o meu filho. Toda vez que eu chegava em casa, ele estava debruçado na bancada da cozinha com a mesma camiseta que ele usava todo dia, que ele tinha ganhado de presente de uma das suas namoradas. Todo dia. E eu reclamava o tempo todo dele. Primeiro eu falava da situação que ele vivia, da camisa que ele vestia, dos amigos que ele tinha. E a doutora Elizabeth conta que quando ela falava amigos, ela torceu até fez um rosto de repugna, né? Como se a gente tivesse lembrado dos amigos. E ela começou a mudar o seu jeito de encarar o filho depois dessa palestra, dessa lição de amor que a doutora Elizabeth contou na palestra, e os exercícios que ela fazia com
com seus as pessoas que participavam do trabalho dela nas suas palestras, e ela começou a rever a sua vida diante do filho, e começou a entender, e são palavras da pessoa que contou a história: a vida é uma dádiva e que não a terei para sempre, não é? Eu não vou viver a vida toda. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui no meio dos meus. Eu não sei se os meus amanhã estarão conosco. E é uma dádiva tão boa que a gente não se dá conta, né? Que pode acabar de uma hora para outra. E a gente fica procurando o amor no outro. E ela pergunta também que não teria todos que amo sempre à minha volta. Ela começou a entender isso através dessas palestras do livro da doutora Elizabeth, da professora Elizabeth. E ela começou a se questionar: e se eu morresse amanhã, como me sentiria a respeito da minha vida? E se meu filho morresse amanhã, como me sentiria em relação à vida que proporcionei a ele? Olha só que interessante. E se meu filho morresse amanhã, o que é que ele sentiria? O que é que eu sentiria em relação à vida que eu lhe proporcionei? Como, não é? Eu me sentiria? Será que eu sentiria remorso? Será que eu sentiria feliz? Será que eu entraria numa depressão sem fim por conta disso tudo, esse meu relacionamento? Então era preciso mudar. Ela precisaria mudar para poder encarar essa vida com o filho dela e mudar esse relacionamento que ela tinha com o filho. Não, então ela sentiria, com certeza ela diria que sentiria uma enorme perda e um profundo conflito a seu respeito. A esse respeito desse relacionamento. Ela confessou para a doutora Elizabeth. E aí ela, de uma forma assim bem dolorida, ela dizia que se meu filho morresse amanhã, eu não o enterraria de terno e gravata. Eu sepultaria ele com a camiseta que ele gostava. Porque é aquilo que ele gostava. É aquilo que dava prazer para ele. Eram os amigos que ele tinha, que ele gostava de conversar. E não os amigos que eu queria que eles tivessem. Ela aprendeu então, chegou em casa, naquele dia depois da palestra, abraçou o filho e disse que ela o amava daquele jeito. E se sentiu feliz por abandonar essas expectativas, essas exigências de querer que o filho usasse roupas novas, porque ela estava preocupada, na verdade, era que os vizinhos pensassem que os filhos não tinham roupa, que ela não tinha capacidade de suprir as condições sociais e as necessidades físicas dos filhos. Não é? Então ela aprendeu isso e começou a mudar, começou a pensar de forma diferente a respeito do seu filho e encontrou a paz. E reatou esse relacionamento que andava distante, não porque o filho não queria, mas porque ela estabelecia regras e criava entre eles um muro. Não é? E ela, a professora Elizabeth, me perdoe, eu chamo de doutora o tempo todo, ela diz que a gente não ama porque a gente retém o amor da gente dentro de nós próprios. Não é? A gente quer dar, mas só quer dar se o outro der também. A gente começa a estabelecer regras. E ela diz o seguinte no livro, interessante essas palavras dela: só podemos encontrar paz e felicidade no amor quando abrimos mão das condições ou colocamos nosso amor, ou colocamos à tona o nosso amor pelos outros. Só assim que a gente vai realmente conseguir encontrar essa paz e a felicidade nesse relacionamento de pai e filho. E é verdade que a gente impõe condições mais duras àqueles que amamos, que dizemos que amamos, àqueles que estão ao nosso redor. O dia a dia, né? As exigências, e talvez por conta de uma criação que tivemos, a gente sempre tem essa tendência a repetir aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu. E com certeza a gente precisa parar com isso e procurar evoluir, saindo desses paradigmas que a gente conviveu, que a gente foi tratado às vezes, né? Muitas vezes. Quando a gente fala a gente, de uma forma geral, e procurar não estabelecer condições para esse amor. E a verdade é que nossos filhos aprendem isso com a gente, porque é muito difícil abandonar essas condições e expectativas, porque desde pequeno, desde quando crianças, a gente aprende, né? A gente é induzido a aprender esse amor incondicional.
Você só vai ganhar isso se for educado, se comportar bem. Você só vai ganhar isso se for estudioso, obediente. E aí a gente começa a estabelecer regras. Quando, na verdade, a gente nasce sem essa condição. Não é? A prova disso é que nossos filhos, quando são pequenos, eles nos amam independente da nossa condição social, da nossa cor, da nossa roupa, da nossa casa. É meu pai e minha mãe. É a ele que eu procuro quando eu choro, quando eu estou com fome. Não é? E quando a gente começa a se relacionar com esses pais, começa a se relacionar com nossos filhos, a gente começa a estabelecer essas condições. Mas podemos, não é? A gente sabe que é difícil. É difícil a gente encontrar esse amor incondicional, raríssimas exceções. Mas é preciso que a gente possa progredir em direção a esse amor incondicional. É difícil, a gente sabe, mas que com a ajuda desses textos, né, dessas pessoas que escrevem a respeito disso, com a ajuda da doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, certamente a gente vai fazer uma varredura dentro de nós, né? A gente vai fazer uma reforma íntima e, com certeza, buscar dentro de nós esse Gandhi que tem dentro de nós, como nos fala a professora Elizabeth. E, com certeza, a gente vai conseguir sair desse problema, né? Dessas relações inacabadas que a gente constrói dia a dia. Quando abrimos mão das condições, com certeza já falei isso, a gente pode encontrar, isso a doutora Elizabeth também que fala, que se a gente abrir mão dessas condições, a gente pode encontrar o amor de maneiras que nunca imaginavam ser possível. Não é? Quando a gente para de exigir, o amor transborda, o amor flui e as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais natural do que a gente imagina. Ela diz também que as condições impostas são pesos nos nossos relacionamentos. Não é? Quanto tempo a gente perdeu impondo condições para as pessoas nos amem? Não é? Quanto tempo a gente brigou com as pessoas, exigindo que elas se comportassem ou agissem da maneira que nós achávamos que era a correta. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos quando amados, porque o ato de medir não é um ato de amor. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos amados, porque o ato de medir não é um ato de amor. Cobrar mais do outro não é um ato de amor. Quem ama não cobra e não pesa. Quando impomos condições, nós recolhemos nosso amor. Foi aquilo que eu falei para vocês, a gente esconde, a gente recolhe nosso amor, guarda para a gente só, de uma forma egoísta, não é? E acaba que não deixando de externá-lo. E ela diz, perdendo a oportunidade de contagiar o outro. A gente só contagia o outro com o nosso amor quando a gente expressa esse amor. Ficar dizendo que ama, somente dizendo que ama, sem ter atitudes também, isso não funciona. E aí eu me reporto, depois de umas frases dessa, da professora Elizabeth e do David, a uma frase de Santo Agostinho, quando ele disse que a medida do amor é amar sem medida. Né? É até uma frase de uma música dos Engenheiros do Havaí, chamada Números, que ele fala exatamente isso. Só que na música ele fala diferente, a música ele fala que a medida de amar é amar sem medida. E é isso que a gente tem que começar a praticar no nosso dia a dia. Bom, e como a gente tinha falado antes, só a título também de enriquecimento do nosso trabalho, tem um filme, como eu falei, a gente tem um monte de formas para poder expressar esse amor, para poder conduzir esse nosso relacionamento de pai e filho, né? E tem um filme muito interessante, muito interessante. É um filme, um desenho animado, que não foi feito para criança, um desenho animado que foi feito para adulto, e algum de vocês já deve ter assistido, e eu também indico, não é, que assistam uma vez ou duas vezes, para poder entender realmente como é esse processo nosso, a nossa mente, como é que a gente constrói a mente dos nossos filhos, como os pais têm uma importância tão grande na formação desse caráter, não é? Principalmente até os 7 anos, aos primeiros 7 anos de vida, que é o filme chamado Divertidamente.
não é mente divertida, divertidamente, que exatamente mostra como as nossas emoções controlam nossas vidas. Se a gente não trabalhar essas emoções, esses sentimentos dos nossos filhos, com certeza eles não vão colher flores, eles vão colher outras coisas. Esse filme é muito bom e não só são as emoções da personagem, né, que é a Riley, que é uma menininha, mas de todos nós, né? Como essas emoções nos conduzem e como a base familiar pesa na hora final da decisão, como essa base familiar, como essa conjuntura, vamos dizer assim, esse ringue, vamos chamar assim, porque é uma luta, né? Esse ringue em que os pais são realmente os maiores atores disso tudo, pode nos ajudar nessa vida. Ele conta exatamente como desenvolver as emoções dos nossos filhos, e na verdade é uma luta entre 5 emoções que o filme relata da Riley, que conta a história dela, né, como ela saiu, como ela nasceu, até o que aconteceu com ela, para depois ela voltar, né, a pensar novamente e voltar ao caminho que ela foi criada, como que isso pesou. Aí conta a história da alegria, o nojo, né, a raiva, a tristeza e o medo, que são as 5 emoções praticamente mais usadas no dia a dia. É muito interessante o filme e vai com certeza ajudar todos nós a entender um pouco desse processo de criação e de condução dos filhos. E o filme que eu já falei para vocês Somos Todos Iguais, que é excelente o filme também, relata muito essa questão do amor e prova também que a nossa família é muito maior do que aquela família que nós pensamos que é, né? Essa família carnal. Então, os meus e pronto, não mexa com os meus não, porque senão eu viro um arara, viro um leão. Não é por aí, não é? A gente tem que virar realmente um leão para proteger eles, mas não para torná-los insensíveis, torná-los sem caráter, enfim, dar a eles aquilo que realmente eles precisam para conduzir as suas vidas, ensiná-los a colher flores. Aos pais, então, fica, né, a todos nós pais, fica a reflexão de que dizer o não pode salvar vidas. Muitos, infelizmente, muitos de nós, por conta dessa nossa luta, dessa correria, por conta de alguma rejeição, por conta de opção, delegam essas funções a terceiros, né, à escola, a babá, ao vizinho, enfim, esquecido de que é uma competência nossa, e somente nós vamos responder por isso. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto de Kardec que diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que dele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmas, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Aquela coisa da questão inacabada, lembram disso? Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos atribuirá com o seu amor. Não é? O arqueiro é o próprio Deus. Nós somos a flecha e nossos filhos são as flechas que são lançadas para o futuro, que não depende de nós. Cabe a nós
resolvermos as questões inacabadas enquanto temos vida, enquanto estamos ao lado deles nessa mesma caminhada, para que podemos realmente cumprir com a nossa missão. E que possamos aprender cada vez mais essas lições, né? Não só a primeira, mas as outras 14 que a professora Elizabeth fala para a gente, porque a maioria de nós morre com muitas questões inacabadas, meus irmãos, segundo a própria professora. E são tantas as lições, ela fala também, isso tem um cunho muito espírita disso, são tantas lições que seria impossível uma única existência de aprender todas. Mas quanto mais lições a gente aprender, quanto mais a gente desenvolver essas questões, quanto mais flores a gente ensinar os nossos filhos a crescerem, a buscarem essas flores, a colher essas flores, a gente vai poder chegar no final da nossa vida e poder exclamar diante de Deus do outro lado da vida: meu Deus, eu vivi. Palavra da professora Elizabeth. Meus irmãos, tem um poema que pode esclarecer muita gente, pode ajudar a gente muito a entender tudo isso, que eu acho que resume o que a gente deve fazer para isso, não é? Aí a gente pensa, poxa, será que para criar filho eu tenho que ler Elizabeth Kubler, esse livro aqui? Eu tenho que ler o Evangelho, eu tenho que ler psicólogos, eu tenho que estudar com o doutor Estevão Bittar para saber de neurociência, para cuidar dos meus filhos, eu preciso me dedicar, enfim, eu tenho que deixar de fazer tudo para poder simplesmente cuidar dos filhos, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que ter um doutorado, eu tenho que ter um pós-doutorado para fazer isso. Será que eu preciso me educar em termos de adquirir conhecimento para executar essa tarefa de pai? E tem um poema que simplifica tudo isso e que eu tenho o costume de falar dele quando eu posso, porque realmente é uma coisa tão simples e tão profunda que toca nós todos e que faz realmente a gente entender um pouco da vida. Esse poema foi escrito por uma poetisa brasileira que morreu aos 96 anos de idade, goiana, e que escreveu seu primeiro livro aos 74 anos de idade. Tempo de aprender, não é? Tempo de aprender mais uma lição. E esse livro foi intitulado Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Foi escrito por Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas e diz mais ou menos assim: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Coralina, do poema Não Sei. Portanto, meus irmãos, que possamos aproveitar esse tempo de vida que nos resta e também esse tempo de pais que nos chegam, né? Que devem ter pais nos escutando agora, começando a vida de pais, que a gente possa aproveitar esses tempos para aprender cada vez mais, para aprender essas lições da vida e para praticar esse poema. Não precisa ser doutor, não precisa ser mestre para aprender esse poema, para poder praticar esse poema, basta a gente deixar esse amor que dentro da gente sair e contagiar o outro. Muita paz para todos, um grande abraço, muito obrigado por tudo, mais uma vez, e estamos à disposição naquilo que for necessário. Um grande abraço a todos, muita paz. Façamos então a nossa prece de encerramento, conforme nos pediu a direção da casa, fechando nossos olhos, buscando a Deus, buscando Jesus e nossos amigos espirituais que aqui estavam, com certeza com todos nós, onde quer que estivermos, onde quer que haja fruto de tua criação e bondade, Pai, com certeza
todos estarão do nosso lado, nos ajudando e nos protegendo. Que possamos, a cada instante, mudar as nossas vidas, a cada instante aprender um pouco mais, a cada dia um pouco mais, amar. Amar sempre, buscando contagiar os outros, de forma que cada um contagie os outros. E diante dessa situação que nós vivemos, em que o contágio é uma coisa que nos põe medo, diante dessa pandemia que nos assola, que nos separa, que possamos usar o amor como vacina, como remédio para contagiar a todos nós. Que a tua paz, Senhor, seja conosco e que estejamos sempre aptos a recebê-lo. Que assim seja. Muita paz para todos. Um grande abraço. Oi, Cláudio. Como eu faço para gravar? Cláudio? Sim, só é salvar no IGTV. Como é que Quando você encerrar em cima, no X? aí vai aparecer umas opções. Isso, aí vai aparecer opções. Aí tem encerrar e salvar no IGTV e uma outra.